Voltei. O papo tava tão bom, o papo estava tão bom, passou mais de uma hora. Obrigado pelas pessoas que estão voltando. Vão chamando outras pessoas aí. Voltei. Bora convidando as outras pessoas para a gente poder é, fazer as considerações finais aqui. Carol, mestre Caio César. E aí, meu querido, como é que você tá, meu filho? Bora, WS! E aí, meu irmão? Acaba dançador. Esse sabe dançar, viu? A sanfoninha. Sabe dançar com a sanfoninha. É, meu amigo. Bom te ver, cara. Bom te ver. Valeu, meu Deus. Ana Carol. Vai voltar, conectando. Voltou. Voltou. Carol, tava bom demais o papo. Foi por isso que passou. Passou. Foi. Foi, tava bom Rendeu, demais. rendeu, rendeu. Rendeu. Fala aqui pra Bacana. Fernanda que eu gosto muito do Instagram dela, viu? Maravilhosa, né? É, Maravilhosa, maravilhosa. se garante, viu, a Amo, Fernanda? Se garante. amo. Tá dando microfonia? Vocês estão me ouvindo bem? Eu Acho que tô te sim, ouvindo né? bem. Quem tá ouvindo bem a Carol? Bota um dedinho assim, por favor. Meu, teu. Olha, tá vendo? Pensando o quê? Eu vejo lá a Ana Carol Yamaki lá. Aí eu, rapaz, quem é essa pessoa aqui? A Fernanda. Eu fui olhar, olhei o Instagram dela. Show de bola, viu? Minha deusa, minha deusa. Bom, ficou faltando só uma competência. A gente vai falar dessa competência hoje ou a gente vai falar numa próxima live? Eu acredito. Vamos falar logo, né? Vamos, bora? Bora. A Carol é minha Comunicação. musa, mega, super, ultra, blaster, top, presidenta. Meu Deus do céu. Amo. Oh, É, meu Deus do céu. eu concordo, Fernando. Ai, Deus. Bom, vamos lá. Comunicação e oratória. Vamos convidando o pessoal aí para a gente ter mais gente aqui na nossa live. Vamos convidando, por Isso. favor. A gente vai falar um pouquinho sobre a competência da comunicação, da oratória, o valor disso nesse mundo que está se apresentando para a gente, nesse mundo altamente digital. Vamos lá. Quem acha que se comunicar é importante? Será que é importante? Será que não é, né? Pois é. E o que é que torna uma comunicação assertiva? O que que torna uma comunicação objetiva? O que que torna uma comunicação de resultado, uma comunicação boa, uma comunicação que atende o seu propósito? Tem uma, tem uma frase do Nelson Mandela. Eu E gosto. é um cara bom, né? Só um pouquinho, né? Só um Gente pouquinho. Acho fina. que Nelson Mandela é gente fina, é gente fina. sim. A gente estudou junto, ele é um cara legal. Então ele fala assim, peguei aqui, se você falar, se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração. Então, ele coloca que você deve falar com as pessoas na linguagem delas, né? Você deve buscar falar na linguagem que toque o coração das pessoas. E aí entra.
um outro especialista, o cara lá de cima, lá, o Tim Harberger, que Hum, a nós gente se somos, conheceu, a né? gente se conheceu exatamente no curso Isso, Financial Freedom Strategies, lá no exato. Maxuda, lá Maxud? da Maxud tua Plaza. família lá, né? A Sim, gente se sim, conheceu sim. lá e o Tim Haviecker, pessoal, ele fala o seguinte: me dê 5 minutos com uma pessoa e me dê 5 minutos conversando com uma pessoa que eu posso falar sobre a vida dessa pessoa e a relação que ela tem com dinheiro e sucesso. Por que ele fala isso? Pela forma como a gente se comunica. Tudo comunica, né? Por exemplo, eu estou aqui, eu estou com meus livros aqui, isso está comunicando. O estilo de roupa que eu utilizo, isso está comunicando, isso comunica. Meu time, os meus gestos comunicam, o timbre da minha voz comunica, as palavras que eu utilizo comunicam. Então, a gente tem que entender que os detalhes fazem sim toda a diferença. Na realidade, elas são a diferença dentro do processo de comunicação, né? 70% do que é ouvido não é dito. 70% daquilo que é ouvido não é dito. Então, entram todos esses elementos, todos esses recursos, toda essa linguagem não verbal que conversa antes mesmo que a gente abra a boca, antes mesmo que a gente possa emitir um som. Então, a gente comunica muito mais através daquilo que a gente não fala do que através daquilo que a gente fala. Né? Exatamente. E comunicar de uma maneira eficaz traz consigo alguns recursos, né? Para eu comunicar de uma maneira efetiva, eu preciso saber o que eu quero comunicar, para quem eu quero comunicar, e além de usar a linguagem do coração, eu preciso também falar com o meu coração, né? Porque se eu não Exatamente. falo de coração para coração, eu estou simplesmente persuadindo a pessoa. E hoje em dia existem tantos cursos falando sobre isso que ninguém mais está disposto, né, a ser persuadido de uma maneira pejorativa. Ninguém mais está disposto a fazer papel de bobo para sucumbir a uma comunicação aí que é o oportunista, né? Acho que eu já falei bastante sobre isso hoje, mas comunicar de maneira autêntica, né? Comunicar com o coração é saber que essa comunicação tem um objetivo, que é transmitir uma informação, transmitir um conhecimento ou capacitar uma pessoa. Exatamente. Então, a gente reflete, a gente precisa refletir que todo comportamento é uma comunicação, né? Então, dentro desse princípio, imagine que você tem, imagine que você tem a Genice, uma amigona minha, imagine que você tem todo o ouro, todas as riquezas na sua mão. Você tem a posse de todas as riquezas. Ô, Imagine também, Roosevelt, além de ser uma pessoa fantástica, uma excelente profissional, olha aí, esse é um concordo, ser viu? humano iluminado que eu admiro absurdamente e que honra ter você aqui comigo, meu amigo, que honra. Legal. Então, imagine que você tem todo. Deixa eu mudei aqui. Mudou. Voltei. Imagine que você tem que você tem ouro nas suas mãos, né? E imagina que você sabe aonde fica a mina. Você tem ouro nas mãos e você sabe aonde é que está a mina do ouro. E lá tá cheio de ouro, pedras preciosas e tudo mais. Só que a vida, ela é boa quando você compartilha, né? A vida é legal quando você compartilha da tua felicidade. Quando a tua felicidade, quando você é feliz e você também faz outras pessoas felizes. A sua felicidade gera felicidade. Se você
comunica bem, você leva as pessoas para o ouro. Se você consegue demonstrar para as pessoas uma comunicação, novamente, empática, se você fala com o coração, se você fala com verdade, e falar e se comunicar não é só falar, é ouvir. Ouvir é se comunicar. A principal habilidade de comunicação é ouvir com clareza. Ouvir sem julgamento. Então, quando você é bom nessa comunicação, você se torna uma pessoa boa em levar pessoas para mundos lindos e de riquezas. Perfeito. É uma habilidade que, assim, novamente, não é de função. Não é o gerente que faz isso. Não é o vendedor que pode fazer isso. É Não é o todo mundo. CEO, não é a posição que a pessoa tem, não é o cargo que ela ocupa. Então, se comunicar de uma maneira, que nem a Fê está falando aqui, de uma maneira afetiva ou de uma maneira consciente, não é um pré-requisito de função nenhuma, mas ao mesmo tempo é de todas, né? É de Exatamente. todas. Exato. O Jack Welch, que foi eleito um dos principais CEOs do mundo, né? Ele fala muito sobre o processo de feedback. Então, ele fala no livro dele, Paixão por Vencer, que ele cita que quando ele ia promover alguém ou demitir alguém, o cara já sabia. Porque ele tinha todo um processo de comunicação e feedback constante com as suas respectivas equipes. Então, nessa era digital, onde tem tanto digital, se você não souber, inclusive, se comunicar por aqui, você tem um problema. Ainda, por exemplo, teve uma semana dessa aí, eu fui fazer uma reunião com uma pessoa, né? Eu cheguei aqui na reunião aqui, aí abriu aqui, eu olhei para a pessoa, o cara todo assanhado, não tinha se preparado com relação ao local onde ele estava, ele não tinha se preparado para a reunião em si, ele não estava no lugar adequado. Cara, foi uma porcaria. Deu 5 minutos, 10 minutos de reunião. Eu sou uma pessoa que precisa trabalhar inteligência emocional, né? Eu falei, meu filho, vamos fazer o seguinte. Cara, vamos conversar mais tarde? Agora, mais tarde, porque assim, o que a gente vai falar aqui é muito importante. Se eu me preparei para a reunião e tu não se preparou, a nossa comunicação não ocorre. Está quebrada. Um dos Pois é. elos está quebrado. Pois é. Então, esse processo de comunicação não é só presencial. Agora ele também é o quê? Digital. Eu hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus, fechei mais um contrato e eu fechei por aqui. E antes eu achava que só dava para fechar contrato de consultoria presencial. Foi fechado pelo... Esse preconceito caiu agora. Caiu, não tem mais preconceito. Não tem mais preconceito. O que existe é estou me comunicando na sintonia necessária com a Carol para levar a Carol para a terra prometida? Se sim, você está fazendo o dever de casa no quesito comunicação, né? Assertividade, né? Então, vamos trazer alguns itens que são muito importantes para que uma comunicação atinja o seu objetivo, que leve a pessoa para a terra prometida, né? Para a mina de ouro. Para uma comunicação ser estruturada, ela tem que ter informação, ela tem que ter critério e ela tem que ter recurso. Mas também é muito importante que ela contenha verificação. Porque é fácil eu comunicar o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Difícil é o outro entender isso. É verdade. Difícil é o outro entender. Então, cabe a quem comunica verificar a compreensão dessa comunicação, para entender se esse objetivo foi atingido. E se não, o que falta para que a pessoa compreenda, para que ela
atenda os requisitos, né? Por exemplo, esse exemplo que você trouxe da reunião do digital é muito comum, porque as pessoas não sabem como se comportar nesse ambiente novo. Aí, ó, a Fê até trouxe. Então, dentro desse ambiente novo, a gente acha que algumas coisas são óbvias. A gente supõe que, por exemplo, a pessoa está aciada, a pessoa está num local que tenha boa condição de internet. É óbvio, a gente acredita que a pessoa está preparada para o conteúdo da reunião, é óbvio, mas nem sempre é. Porque só é óbvio para quem sabe disso. Quem não sabe disso, acredita que outras coisas são óbvias. Então, Verdade. importante comunicar como, quando, né? Carregar com recursos essa comunicação para que o outro tenha oportunidade de atender esse objetivo, né? Porque senão ele também ele não tem como entender objetivamente, especificamente, o que se quer dessa comunicação. Isso Perfeito. acontece demais nos relacionamentos amorosos, isso acontece demais nos profissionais, porque as pessoas elas não sabem o que elas querem falando o que elas estão falando. Verdade. E aí a gente vê as pessoas tendo praticamente uma diarreia, né, verbal, falando tudo que quer, tudo que pensa, emitindo opiniões, pareceres, sem objetivo algum. Simplesmente falam, 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 sem trazer um resultado para isso. É o que a gente chama de poder da. Se alguém te perguntar o que é o poder da precisão, né? O poder da precisão é o poder da sua comunicação. Me diga como você se comunica com você, com o mundo, que muito provavelmente eu posso te dizer também como são seus resultados. Quando a gente olha na história, Nelson Mandela, quando a gente olha o Martin Luther King, quando a gente olha o Obama, Dalai né? O Lama, Dalai Lama, Obama, Michelle o Obama, Confúcio, Michelle Obama, a Oprah, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, aquele premier lá em inglês, Winston Churchill, Ana Carol Yamaki. O Alisson Soares. Quando a gente vê essas pessoas, dá uma olhada e a gente vamos se lembrar aonde é que eles se destacavam. Era na capacidade de se comunicar com massas, com verdade, com emoção, com elementos que ele estava falando como se ele estivesse falando da vida das pessoas. Ele não estava falando de coisas que ele queria. Ele estava falando de coisas que as pessoas queriam, que fazia Isso sentido mesmo. para elas. E eles falavam com uma postura adequada, eles falavam com entonação de voz adequada e eles utilizavam as palavras certas também dentro dos seus discursos. Mestre Bruno Leitão, Vitor, Patrícia. O Rapaz, só Roosevelt, personalidades aqui, viu? só gente maravilhosa. O Roosevelt está Obrigado, perguntando obrigado, aqui. Val, obrigado. Ó, conhecer tecnicamente, ser excelente executor é o suficiente para a ascensão profissional? A comunicação tem relevância para essas pessoas ou Legal. basta a competência técnica e a experiência? A gente até falou um pouquinho disso já, né? Excelente pergunta. Mas traz aí os dados, os 85%, Alisson. 85% das 85% dos motivos de demissão e de promoção dentro das empresas estão relacionados à inteligência emocional, né? E a inteligência emocional é a forma como a gente se Se comunica com outras comunica pessoas consigo e com e com o outras outro. pessoas. Só o que tem, a gente trabalha dentro de empresas, então é só o que tem. É gente que não é tão bom tecnicamente, mas são excelentes líderes.
são excelentes comunicadores, são excelentes oradores, envolvem, engajam e abraçam através dessa comunicação. Exatamente. Acredito que muita gente que não é tão competente tecnicamente se encontra em altos cargos por uma comunicação extremamente envolvente, né? Então, uma Perfeito. comunicação envolvente faz toda a diferença, né? Quando eu sinto que você se conectou e que existe um cabinho que liga aqui no meu coração e liga no seu, poxa, você já me ganhou. Não tem para onde correr. Já existe o laço, já existe o vínculo. O outro é capaz de perceber, consciente ou inconscientemente, uma comunicação que não é verdadeira, despretensiosa ou desinteressada? Roosevelt, 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 meu lá amigo de Feitosa, Brasília. meu amigo Feitosa de Brasília, a gente acredita que o mundo ele está à vista de todo mundo. Só que existem olhos mais preparados do que outros. O que pode ser uma oportunidade para uns, pode ser uma barca furada para outros. O que existe de fato é pessoas que estão mais capacitadas para identificar comunicações não tão, digamos assim, Genuínas. adequadas ou com subterfúgios e as comunicações verdadeiras. A gente tem como, a gente... Conhecimento é poder. Pois é. Conhecimento é poder. Então, Pois é, você... conhecimento é poder, o Alisson, e além de ser poder, o conhecimento, ele te traz essa competência para entender quem está comunicando de maneira genuína e quem não está comunicando de maneira genuína. Perfeito, exatamente. E isso, infelizmente, ainda não é difundido da maneira que deveria. Nem todas as pessoas têm a chance, a oportunidade de ter essa competência instalada através do conhecimento. Perfeito. E muito pelo qual a gente tanto está falando aqui, né, Carol? E aí, pessoal, a reflexão que a gente vai novamente fazer aqui é isso. O modelo tradicional de educação nosso, ele é um modelo que, quando a gente está no colégio, ele ensina que errar não é legal, não é bom errar. Você vai ficar na... Tem um pessoal da turma dos melhores, né, dos especiais e por aí vai. Então, existe todo um quesito criado já naquele momento. Quando você vai para a faculdade, aí que não te ensinam mesmo a ser gente, eles te ensinam a teoria econômica. Eu sou formado em economia, né? Eles te ensinam sobre macroeconomia, eles ensinam sobre microeconomia. Olha o Júlio aí, meu amigo. Eles Mas uma ensinam... coisa interessante que bibliografia não é como uma sugestão, é uma obrigação. Então Obrigação. é uma obrigação. Então você tem que beber da fonte de um conhecimento específico, É né? aquilo ali. É aquilo e pronto. Então o conhecimento que se replica é um conhecimento engessado. Exatamente. E aí, o que é que chegou no mercado de trabalho nos últimos anos? Pessoas, economistas, que falavam, que chegavam numa reunião e ficavam se vangloriando porque eles sabiam econometria, porque eles eram bons em estatística. Só que eles chegavam se vangloriando porque eles tinham esse conhecimento. Só que dentro da reunião, as pessoas não queriam saber sobre o nível de conhecimento que ele tinha sobre estatística. As pessoas queriam saber como é que aquela estatística, todo aquele cálculo, aquele estudo ia influenciar na vida da empresa, No resultado, no né, das resultado. pessoas que vivem dessa empresa, vivem dos resultados dessa empresa e nos resultados que os clientes vão ter com aquele conhecimento. Então, de novo,
né? A gente volta para o começo. Então, o cara, ele tava mostrando o conhecimento dele de economia para quem? Era para quem estava na frente dele ou era para ele? Para ele se olhar no espelho e falar: eu sou foda, eu sei estatística, eles não sabem. Enquanto os outros estavam pensando assim: esse cara nem entende a gente. Esse cara, ele acha que ele está conversando com quem? Então ele não estava trabalhando comunicação. Como é que ele vai? Mas o estudo, vamos dizer que o estudo desse economista fosse um estudo magnífico, que assim poderia proporcionar milhões e milhões de reais para a empresa. Mas ele não sabe vender. Ele só E sabe outra apresentar coisa, naquele formato. Ele não sabe negociar. Se alguém sim. retrucar no meio da reunião, ele se fecha e fala: é desse jeito. É a única forma de fazer. Cadê a inteligência emocional desse economista? Pois é. Outra coisa muito importante é que todo conhecimento que é levado para uma comunicação, ele tem que ter consigo um princípio, que eu acredito ser um princípio universal. É um conhecimento que serve o outro, para que Legal. ele se aproprie disso e gere novos resultados em sua vida, para que isso realmente faça uma diferença, gere mudança, né? Então, o meu conhecimento, ele só é válido quando eu comunico e quando eu comunico esse conhecimento para Perfeito. servir o outro. E daí essa é uma outra competência que já veio de plus, né? Que é a orientação ao serviço, né? Orientação ao servir. Exato. Então, a gente vê o quê? Que esse economista, como a gente está citando aqui, ele é de uma época que alguns engenheiros... Obrigado aí, Júlio, pelo comentário. Você também, meu amigo, você também. Então, esse economista, ele saiu do mercado. Ou ele está com o mercado extremamente restrito. O nível de empregabilidade dele é baixíssimo. É baixíssimo. Por quê? Porque ele simplesmente não consegue apresentar para ninguém um mapa da mina. E assim está sendo. Engenheiros, administradores, psicólogos. Poxa, psicólogo, cara, os caras têm. Porra, que os caras sabem é absurdo. Mas não, se não consegue passar, Compartilhar, servir, compartilhar esse poder, não vai né? também. E daí isso também que vem se apresentando nessa nova mentalidade da orientação para o serviço, da orientação para o compartilhamento, para a colaboração, a gente vem vendo nesse momento específico o quanto isso é requerido para que nós possamos evoluir como humanidade, né? Para que nós possamos ultrapassar as barreiras das limitações que nos enfrentam e a gente possa unidos se encontrar, unidos nos encontrarmos do outro lado com forças ainda maiores, com uma musculatura ainda melhor, ainda maior. Perfeito. Legal. Pessoal, quem está gostando da nossa live Coração de assim. hoje, por favor, diga, bota um joinha dizendo que está gostando. Esse feedback para a gente é muito importante. Convida outras pessoas também. É Eu isso estou aí. adorando, tanto que a gente já está com 1h30 aqui Uma de hora e live, meia. 1h30 aqui de Que live alegria. aqui, e Pois é. estamos tendo que morder a língua aqui para não continuar falando, né? Pois é. Ó, o Will entrou, um beijo, meu querido. Suênia Fernanda, Pinheiro, Ana Paula Suênia, Gereissati, Ana a Paula, Poliana, maravilhosa. obrigado, pessoal. É, o Will, o Will, ele trabalha também com linguagem, né? Ele trabalha com Libras. Então, Ah, legal. uma pessoa maravilhosa também, que eu tenho oportunidade de ter presente na minha vida. Gratidão por você estar aqui, meu amor. Amigo João Félix, grande empresário aí, grande gestor comercial, tá com projetos aí no Brasil. Parabéns, viu, meu amigo João?
Pessoal, Poliana obrigado também. demais a Poliana. Gratidão. Vão tirando, podem até tirar umas fotinhas e depois marcar a gente, seguir a Ana Carol. Pessoal, por favor, Vou sigam a Ana ficar feliz. Carol, O Alisson, que eu meu tive parceiro aí no Ceará. 2018, quando a gente se conheceu. Acho que foi 17, foi não? Foi 2018. 18. Eu tive a oportunidade lá numa dinâmica lá que teve lá no curso que a gente estava participando. Então foi um grande prazer eu ter conhecido a Ana Carol, essa pessoa e profissional que muitas pessoas aqui conhecem, né? Então eu não vou ser redundante, né? Eu vou ser redundante. Ela é muito boa, ela é fantástica. Oh, meu amigo, gratidão. Então a gente está aqui. Faço minhas as suas palavras. Obrigado, obrigado. Carol, qual é a mensagem, então, já que a gente, digamos assim, o que a gente está apresentando aqui é um pouco que a gente está falando sobre competências nessa área digital, existem outras, e o mais importante disso é que existe método para que elas ocorram, né? Existem ferramentas, por exemplo, Alisson, Carol, eu não tenho criatividade, existem ferramentas de estímulo à criatividade. Exato. Eu não tenho inteligência emocional. Existem ferramentas de estímulo a você desenvolver a inteligência emocional. Eu não tenho uma boa comunicação. Existem ferramentas de estímulo para isso, né? Então, qual é a mensagem De que você estímulo e de gostaria de compartilhar com o capacitação, né? pessoal? Isso, bacana. Obrigado, Poliana. Todas Obrigado, essas, obrigado. todas essas habilidades são treináveis e em algum momento elas podem ser instaladas, né? Então a gente baixa esse conhecimento, se apropria dele, treina e torna isso que é tão necessário para uma vida de bons resultados, para uma vida de sociedade, para uma vida melhor, viável através dos comportamentos. E a gente vai estar já já aí falando sobre o nosso curso, sobre o que a gente vai trazer de novidade aí para todos vocês Sem ao dúvida. longo dos Porque o próximos encontros. mercado, ele literalmente, ele foi... A gente estava falando de visões, digamos assim, verticais, né? De funções. Existe função tal, função tal, função tal. E isso foi cortado ao meio, né? O mercado foi cortado ao meio. Hoje, existem skills, existem habilidades. Existem habilidades. É por isso que existe psicólogo fazendo resultados incríveis na área de marketing. Existem engenheiros sendo excelentes profissionais de gestão de pessoas. Existem economistas sendo excelentes profissionais na parte de vendas. Então, é por isso que não é mais, a gente não está escolhendo apenas uma carreira, a gente está escolhendo uma função, a gente está escolhendo habilidades. A gente tem que trabalhar habilidades, porque isso aumenta a nossa possibilidade de ter resultado, né? O Will De fez uma pergunta aí. capilaridade. O Alisson já leu todos esses livros aí atrás? Já. Will, eu vou te responder com toda sinceridade agora. Não. Não. Não? Mas, rapaz, eu estava aqui apostando 100% que você tinha lido. Não, rapaz, mas eu já li 90%. 90%. 90%. Eu gosto muito de ler, né? Então tem livro aqui, aí tem livro aqui do outro lado aqui, todo canto tem livro, né? Todo canto tem. Por exemplo, esse livro aqui, eu tenho uns 3 dele. Olha que maravilha. Eu tenho uns 3 desses daqui, né? Do Tim Soft Javier, eu tenho uns 2 skills. a 3 também. É bom que eu compro, inclusive, para presentear as pessoas. Ó, o Sidney aqui, nosso querido, conhecido, né? Quanto tempo. Que Mestre bom ter você Cid. aqui, meu amigo. Que bom, que bom, que bom ter você aqui. Tanta gente maravilhosa. Que bom, que bom. Essas habilidades, essas soft skills trazem pra gente vigor, trazem pra gente a energia que a gente precisa para se adaptar em qualquer realidade.
Então, é sobre isso que a gente vem falando. Perfeito, perfeito. Bem, pessoal, Carol, novamente, muitíssimo obrigado. Obrigado demais a todo mundo que está aqui presente. O Will aí também pegou e falou que gosta de ler muito também. A gente alimenta o mestre Leandro Bessa. Pessoal, sigam o Leandro Bessa. Todo dia ele faz um jantar diferente na casa dele. E é muito legal ver o seu jantar, viu, Leandro? Principalmente quando você me convidar para lá. Eu quero ser convidado também. Legal. Vamos fazer um convite para o pessoal para se conectar. O Sidney da Conexão está aqui. Gente, todo mundo que entrou na live, que fez comentário, vamos seguir os amigos que estão na live, vamos seguir, vamos criar uma rede que colabore, que se apoia. Vamos aproveitar esse momento para se conectar em um outro nível? E aí? Vocês topam? Legal. Por favor, vamos todo mundo se conectar, porque isso é uma das coisas que a gente leva, são os nossos relacionamentos, né? Então, cara, é incrível, né? Aí vai lá. É incrível como o ambiente onde você está faz uma diferença absurda nos pensamentos que você tem e na forma como você toma a decisão, né? Então, eu fui muito feliz, por exemplo, a Fernanda, uma pessoa que eu... A Ana Paula também aqui, Carol. Fico muito feliz porque a gente pôde aqui um pouquinho estar compartilhando essa noite de quinta aqui com todos vocês, tá certo? E de uma maneira humana, sincera, real, colaborativa, favorecendo aí a atualização de competências de todos nós, né? Muito obrigada a todos vocês. Vocês nutriram aqui a nossa capacidade de se aperfeiçoar, de compartilhar, de dividir, de servir. E é isso. Perfeito. Eu espero sinceramente que... Obrigado, Carol. Novamente, anotei aqui algumas coisas aqui. Tive uma aula com você, tá certo? E espero também que todo mundo, às vezes a gente quer ter muito conhecimento para poder aplicar alguma coisa. E a gente se esquece que nós não precisamos ter todo o conhecimento do mundo para aplicar tudo aquilo que a gente já tem. Então, fantástico. E espero que todo mundo que está aqui tenha feito pelo menos uma. Se fizer mais, ótimo, né? Mas uma anotação, gostaria de que a gente se comprometesse a olhar para essa anotação e fazer ela acontecer de verdade na nossa carreira, na nossa vida e na nossa carreira profissional, tá bom? Então, muito obrigado, Carol. Obrigado Eu que demais. agradeço. Gratidão. Beijo no coração de todo mundo, pessoal. Um abraço, viu, para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.